Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma quarta-feira de aprendizados, circuito de filmes, trazendo um filme que traz muitas reflexões. O filme dessa noite é Preciosa, uma história de esperança. É um filme para a gente pensar em vários temas, né? Superação, essa questão da autoestima. Noélia, seja bem-vinda. Então, muitas coisas podem acontecer nesse percurso, né? Seja infância, seja adolescência, e na formação desse indivíduo. Então, nesse filme, ele traz violência doméstica, violência, né, abuso sexual, existe violência verbal e também psicológica. E, como o nome diz, né, Preciosa, apesar de tudo que ela passa, que é a Clarice, ela ainda assim, ela sonha, é uma garota sonhadora e pensa em um futuro melhor, apesar de tantas adversidades. Então, assim, só para que você entenda, você que está assistindo a live, antes de eu começar a falar sobre o filme, eu vou pedir para você compartilhar a live, curtir a live, para que mais pessoas eles tenham a oportunidade de assistir, de ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo ele também vai para o YouTube. Se você não é inscrito no YouTube, tem o link aqui na bio do Instagram, o Whindeson Moraes Coach. Se inscreve, compartilhe e nos ajude a levar essa missão à frente. Então, o filme dessa noite é Preciosa, uma história de esperança. Fala da história da Preciosa, que é a Clarice. Ela tem um histórico de gravidez de 2 filhos, sendo que os 2 filhos, quem é o pai, é o próprio pai dela. Aí você já começa o drama desse filme. Ela se chama Preciosa Jones. A idade dela é 16 anos. Ela não sabe ler e nem escrever e sofre um abuso, né, constante. Além desse abuso sexual do pai, do próprio pai, existe também um abuso constante, seja verbal, seja psicológico, dessa mãe. A mãe, ela está em uma posição de receber uma assistência do governo em relação a ela não trabalhar e também, por Preciosa, ainda ser adolescente. Além disso, a primeira filha de Preciosa, ela tem síndrome de Down. Então, ela finge, né, que aquele lar é um lar quando a assistente social vem para avaliar toda a situação, para que ela tenha direito à assistência do governo. Essa filha de Preciosa, ela nem vive com elas, vive com a avó. Então, nesses dias de visita, vai para a casa delas e encena, né? Finge que é um lar que tem cuidado, e com isso ela consegue manter uma assistência. Por outro lado, a Preciosa, ela estuda, e essa mãe, ela não aprova muito o fato da Preciosa estudar. Na visão dessa mãe, a educação ferra com
com as pessoas ou com a filha dela. Existe uma questão quando essa mãe, o racismo, né, essa coisa de branco e preto, né, eles falam muito branquelo, branquela. Tem um momento do filme que ou é a professora, é um assistente da escola, vai até a casa delas. E o fato de ir até a casa delas faz com que essa mãe fique irada, porque ela não quer que ninguém incomode, que veja a situação real que está acontecendo, os abusos, né, o histórico do pai abusar sexualmente da filha. E ela como mãe, ela se anula, ela acha que a Preciosa é culpada de tudo. Só o fato de ela ter nascido, ela já está sendo culpada de tudo isso. Essa mãe trata a Preciosa como uma rival que roubou o namorado dela. Laís, seja bem-vinda. Então essa relação mãe e filha é muito conturbada. Ela agride, bate, né, sai na mão, fala, né, fala palavras obscenas, palavras que agride a Preciosa. Na escola, ela expulsa do colégio que ela está e ela vai para um outro colégio alternativo. Ela muda, baseado essa assistente que era mais próxima à escola, ou a diretora, ela tem essa vertente de transferir a Preciosa. Ela começa até a gostar da ideia da mudança, né, da escola alternativa, que seria o quê? Qual era a ideia? Que uma ajudaria a outra, né, outras alunas na escola, enfim, a assuntos, né, de escola. Lá ela conhece uma professora, uma orientadora, que é a senhora Rainer, e lá ela começa de fato a vislumbrar na prática uma possibilidade, uma melhora diante de tudo isso que ela vivenciou e vivencia. Para a gente pegar um pouco o contexto mais e mais da Preciosa, a Preciosa ela sofria bullying na escola por ser gorda, por ser negra. Na hora da rua, passava pela rua, algumas pessoas abusavam em termos de fala, né, verbalmente, falavam o tamanho, né, que ela era. E apesar de tudo isso, ela conseguia sonhar, ter esperança. Ela era uma boa aluna de matemática, né? Ela não sabia ler nem escrever, baseado em tudo isso que ela vivenciou, mas ela também ela gostava das aulas de matemática. Nessa escola alternativa, qual foi o diferencial para que ela de fato pudesse ter uma nova visão da escola e da vida? Já nos primeiros momentos, é pedido para cada uma falar de si, falar do que ela é boa, né, falar do seu dia a dia, do que faz. E isso, a Preciosa, ela na hora, ela é a última a falar. E ela fala, né, e quando chega na parte de o que você é bom, o que você é boa de fato, Emanuele, seja bem-vinda, ela fala nada. Então imagine, né, vamos refletir e vamos para aprendizados já aqui desse filme. Imagine uma pessoa
que cresceu ouvindo que não era nada, que era isso, que era aquilo, só essa mãe só colocando para baixo, esse pai tendo esse abuso sexual, tendo 2 filhos com ela. Então a autoestima dela, ela é gorda, negra, não sabe ler nem escrever. Senhora Jatobá Moda Fitness, seja bem-vinda. Jai também, seja bem-vinda. Então, imagine como é que está a cabeça com 16 anos, tá? 2 filhos com 16 anos. Então, imagine a cabeça da Preciosa, da Clarice. Então, naquele momento, o valor dela é 0. Então, no momento que pergunta o que você sabe fazer bem, ela fala, eu não sei fazer nada. Então, nesse momento, fica claro o quanto essa autoimagem da Preciosa, ela foi tão ferida, tão machucada, está tão sem valor, que ela não consegue se reconhecer, se identificar. E é interessante que nessa nova escola, nessa escola alternativa, começa realmente a incentivar a expressão desses alunos, inclusive a da Preciosa. E no momento que ela começa a expressar, né, porque em vez dos cadernos tradicionais da escola, ela leva para a escola diários, ou seja, coisas que acontecem no dia a dia e expressando o que é a visão delas, o que, enfim, no geral, expressando o dia a dia dela. E baseado nisso, essa professora, ela começa a orientar esse abuso sexual, ele está até então camuflado. Ela não fala muito, né, no caso da Preciosa, ela não fala muito porque a mãe fala para ela não falar, porque isso corre o risco de ela perder a assistência do governo. Então uma coisa se levanta nesse filme é a questão do direito da criança, o direito da adolescente, o direito de uma pessoa de falar, expressar o que é que está acontecendo, os seus direitos, né, a falta de respeito e não poder verbalizar isso livremente. E com a chegada desse outro filho, esse em si, como eu falei, a primeira filha tinha síndrome de Down. E esse outro filho, ele chega saudável. Só que ela recebe a notícia que o pai faleceu. Nesse período que ela teve esse filho, o pai veio a falecer. E a mãe, né, informa isso para ela. E nesse momento que a Preciosa ela vai ter esse filho, ela se afasta um pouco. E no momento que ela se afasta um pouco, ela também, cada vez mais, ela passa a sonhar um pouco mais. E ela vê nesse novo filho uma esperança de uma nova vida. Só que ela tem uma notícia que esse pai, ele morreu por ter AIDS. Ele ser soro positivo. Então, consequentemente, a mãe também era soro positivo, a Preciosa também pelos abusos sexuais que acontecia. E aí, nesse momento, esse sonho todo que ela tinha, estava começando a reconstruir na mente dela, dá uma balançada. Como dissesse assim, mais uma coisa, não dá nem para ser feliz. Eu começo a vislumbrar algo melhor na minha vida e acontece algo ruim, mais uma coisa ruim.
Então eu não sei se você que está assistindo, você se identifica, não digo talvez não com a história, mas essa questão que como as coisas podem ser difíceis, desafiadoras na vida, e aí uma coisa, né, você acha que você vai começar a vislumbrar alguma coisa e acontece outra coisa negativa, você está num emaranhado de coisas negativas, e você escuta, Maiana, seja bem-vinda, você escuta que você, né, começa a escutar palavras negativas, você começa a escutar de um lado, de outro, a sua situação, né, a condição dos seus filhos, e aí isso tudo acaba gerando uma autoimagem negativa de você, a autoestima começa a cair. Então esse filme, ele traz, como o nome fala, né, preciosa. Então eu trago para vocês essa reflexão. Não importa muito a situação que você esteja passando. Você é preciosa, você é precioso. E quando a gente fala precioso, quer dizer, né, é uma peça rara, algo diferente. Você tem habilidades próprias, você tem talentos próprios. E inclusive a professora dessa escola alternativa, ela fala isso. Cada um de nós tem um talento para alguma coisa. Se você acha que você não tem um talento, é porque você ainda não se conhece o suficiente, ou então você está muito preso às coisas negativas que estão acontecendo na sua vida. Então esse filme, ele traz assuntos da autoestima, assuntos da rejeição, a rejeição dessa mãe, a rejeição acaba sendo também do pai, pelo ato que ele faz. Luz, seja bem-vinda. Existe a violência doméstica, o quanto isso é tão comum, abuso sexual também, o quanto é comum nas famílias, o abuso psicológico, a agressão psicológica, verbal, colocando para baixo, a pessoa se sente inútil, um nada, com tantas palavras contrárias que são lançadas. E aí, alguns podem falar, né, são essas palavras de pai e mãe, são profecias, né, autorrealizáveis. Né, a palavra do pai e da mãe tem um poder muito grande na vida de filhos. Então você que é pai, você que é mãe, tome muito cuidado com o que você fala para os seus filhos, porque isso tem um poder de realmente fazer se concretizar na vida desses filhos. A violência física que a preciosa e a mãe sai na mão. Então esse filme, ele traz realmente um contexto social para a gente refletir o quanto de adversidade, a questão da educação, o quanto é importante a educação, e essa mãe o tempo todo desmerecendo essa questão da educação. A educação, ela é valiosa, o conhecimento é valioso para sair, para tirar você da posição que você está hoje. Talvez você não esteja satisfeito, um conhecimento a mais faça você ter uma visão, ampliar seu horizonte, a sua visão de vida, você conseguir coisas, trabalhos melhores, você se relacionar com as pessoas. A educação é libertadora, é um dos aprendizados desse filme. E dentro desse emaranhado de desafios que a Preciosa ela tem, ela começa com as aulas, né, da escola alternativa, ela começa a ver que ela tem direitos, que ela tem uma perspectiva melhor de vida, apesar do exame que ela fez, né, de provar
que ela é soro positiva, que ela tem HIV, mesmo assim ela consegue, com o filho dela, tem um momento do filme que ela leva o filho para a mãe ver, e essa mãe começa a falar do mesmo jeito que ela falava antes, e a Preciosa já tinha um tempo que já estava fora de casa. Então ela já tinha se acostumado com essa não opressão, né, junto com as aulas da escola alternativa, que já estava ampliando a visão dela. E quando ela leva o filho, já inicia, né, essa conversa dessa forma, e essa mãe joga, né, o filho da Preciosa no chão. E aí nesse momento, né, acho que qualquer mãe, ela não quer que o seu filho se machuque, ou alguém machuque, mesmo sendo a própria mãe. E aí nesse momento elas entram em briga e né, a Preciosa protegendo esse filho, e aí ela sai de lá com esse filho como, né, aquela questão protetora de mãe e o senso de dever cumprido. E aí nesse momento eu reflito que, diferente, né, da mãe da Preciosa vendo o namorado ou pai abusar sexualmente de Preciosa, ela, na sua posição, ela não faz nada, ela não fala nada, não protege essa filha. E já a Preciosa, nessa posição de mãe, ela faz essa intervenção, ela não permite isso. E isso é decorrente dessa ampliação de visão que ela começa a ter na escola alternativa. De não permitir que, de fato, nem as outras pessoas possam agredir ela novamente. Como dissesse assim, quem é você para falar isso, né, fazer isso comigo? E nem com os meus filhos. Então isso fica muito forte na Preciosa. E isso é muito forte em ver isso nesse filme. O quanto a virada, né, que a Preciosa ela consegue ter apesar das adversidades. Então esse filme ele realmente tem várias reflexões que você possa realmente dar limite, dizer não para algumas coisas que você está passando na sua vida. Às vezes pode ser agressão verbal, às vezes pode ser até agressão física, psicológica, né? Uma opressão psicológica que você pode estar passando. Então é aquele grito de basta, né? Não quero passar mais por isso, né? Dá o grito de libertação. Eu não aceito mais isso. Então a Preciosa ela dá esse grito e ela realmente sai, apesar dos pesares, os desafios que ela estava enfrentando, ela saiu em busca, né, dessa vida que ela tanto queria. Então esse filme é uma lição. O quanto, né, apesar da diversidade, você como mãe, você talvez, né, vivencia a questão social, né, a posição da assistente social também, como ela lidou com a situação. Será que foi a melhor forma de lidar com a situação? Essa mãe, que é a mãe da Preciosa, ela se omitiu em pró de uma assistência. Ela teve a filha, ela culpava sempre a filha pela situação, que ela poderia e ela deveria se posicionar, e ela não se posicionou. Então é um filme para a gente refletir o papel de cada um e o seu papel na vida que você tem levado, e o quanto você tem dado limites, tem dito não, tem dito basta, eu não aceito essa situação. Esse filme é para você refletir. Se você não assistiu, assista, que vale a pena. Quero lembrar, né, que toda quarta-feira estamos aqui, né, Circuito de Filmes.
trazendo melhor aprendizados para vocês. Ele foi criado, foi em 2020 esse encontro esse circuito de filmes. Então, muitos aprendizados. E dia de quinta-feira, amanhã, tem assuntos da psicologia, coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, inteligência emocional, tudo isso para nos aprimorar nesse caminho. É necessário que a gente nos conheça. Esse autoconhecimento é fundamental nessa caminhada, que a gente possa lidar melhor com os problemas, desafios da nossa vida, que a gente possa cada vez mais ter uma visão, né, de futuro, esperança, como diz o filme de hoje, uma esperança apesar dos desafios, que são muitos. O meu convite nessa noite é que você tenha esperança de um amanhã melhor, de um futuro melhor, que você possa fazer hoje, plantar hoje para colher amanhã. E dia de segunda-feira, toda segunda-feira tem encontro de empreendedores. Foi criado a partir da mentoria 360 graus, um conhecimento que chegou até mim, eu quis compartilhar. Na época da pandemia, muita gente perdendo o emprego, o trabalho, não sabia o que fazer, e a internet ele surgiu como uma grande ferramenta, e a partir desse conhecimento, que é o digital, financeiro, emocional e empreendedorismo, eu trago conhecimento para vocês toda segunda-feira, e além disso, quem participa da mentoria 360 graus. Se você quer ter uma renda extra, se você quer montar uma loja virtual, seu canal do YouTube, montar seu Instagram, você quer ser um afiliado, né? Ter produtos, né, que você possa promover de terceiros e ganhar dinheiro com isso, dropship, ser um copyright, ser um gestor de tráfego. Então tudo isso você vai aprender nessa mentoria 360 graus. Eu também convido você a fazer parte dessa mentoria, além de acesso a conteúdos diferenciados, de qualidade. Ainda tem uma mentoria individual por semana com você, tá? Quero agradecer imensamente a cada um de vocês, parabenizar pela essa noite, pela essa live, de muitas reflexões com esse filme, A Preciosa, uma história de esperança, que você tenha esperança na sua vida sempre, tá? Aconteça o que acontecer, tenha esperança. É isso que vai te deixar realmente motivado, vivo, para realmente buscar o que você quer na sua vida. Gratidão, fica com Deus cada um de vocês, até mais, até